produtiva. E ela foi se abastecendo, pessoas ricas foram mudando para lá, construindo, né, suas mansões, vamos dizer assim. Era uma cidade fortificada, com muro forte, uma cidade abastada, não precisava de ajuda de fora. Uma cidade autossuficiente, uma cidade rica. E aí a gente tem uma igreja lá, também rica, também abastada. Mas uma igreja que está na UTI. Está na UTI, olha, cuidado, vocês têm um pouquinho de vida para não morrer. Uma igreja que está na UTI. Essa igreja, o que levou essa igreja para a UTI? A gente estava aí ajudando os dentistas aí, né, o Felipe mais a Nath, e a preocupação deles, né, com os micróbios, com as bactérias, né, com os micro-organismos. O que contaminou? Qual foi o micro-organismo que contaminou essa igreja? Essa igreja começou a se distanciar de Deus, esfriar e deixar toda aquela vivência mundana, pagã, e contaminá-los. E está no meio deles. E eles já não tinham mais apego pela palavra que foi ensinada. Alguns só, muito pouco no meio de uma igreja numerosa, uma igreja rica, uma igreja abastada, que tinha temor pelo evangelho que os apóstolos deixou com eles. Poucos. Eles foram contaminados. E Jesus está falando aqui com eles, ó, ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Era uma igreja que quando Deus olhava para eles, os viu de vestes sujas, contaminados, sujas pelo pecado. Por quê? Porque abandonaram o evangelho que foi ensinado para eles. Abandonaram os ensinamentos. Se reuniam em nome de Deus, mas se olhava para eles, não via o reflexo de Deus. Louvavam a Deus, mas olhava para eles, as roupas estavam sujas, não viam louvor a Deus na vida deles. Oravam, mas eles oravam a Deus, ao qual eles já não tinham nem mais comunhão, porque os pecados separam as pessoas de Deus. Deus é santo, não é isso que Isaías diz? Porque as vossas transgressões fazem separação entre mim e ti. Então uma igreja conhecidíssima, uma igreja famosa. Sardes era a igreja da fama. Quem sabe, né? A Catedral Sardes, né? Igreja rica, igreja abastada, igreja famosa. Mas Jesus olha e fala, vocês estão na UTI. Está pronto de morrer. Vocês estão vivendo do passado, não estão fazendo nada novo. A Sardes acumulou tanta riqueza do passado deles que eles não precisavam de mais nada. Eles estavam ali vivendo na luxúria. A cidade de Sardes tinham ricos que viviam na luxúria. Tudo que eles tinham era para o prazer deles. Só recebendo, só desfrutando. Não precisava de mais nada. E a igreja em Sardes também estava contaminada por essa vida de luxúria. Por essa vida de pecado. Vocês sabem que é luxúria, né? Tudo aquilo que satisfaz os prazeres da carne. Comer, gula, comer demais. Para satisfazer o prazer da carne. Ter as coisas não por necessidade do seu uso em si, mas para ter o status. A cidade de Sardes era uma cidade de status. A igreja de Sardes era uma igreja de status. Dada à luxúria. E Jesus olha e fala, vocês estão na UTI. Falta pouco para vocês morrerem. É só eu desligar o aparelho. Conserva o pouco que vocês têm para não morrer. E aí ele fala daqueles que estavam lá, ainda mantendo aquela igreja viva, moribunda. Nas últimas ele fala, tem um povo aí que não se contaminou, tem um povo aí de vestes brancas, que está sabendo viver no meio dos ricos, dos abastados, sem terem vida de luxúria. Que está sabendo conservar o evangelho, que está sabendo viver de acordo com a palavra que foi ensinada. Não se contaminou. Ele dá algumas advertências para eles conseguirem sair da UTI. Lá no versículo 3 ele fala assim, ó, lembra-te do que tens recebido e ouvido. Eles haviam esquecido da palavra. Então está falando, lembra-te. O evangelho chegou a eles e eles foram ensinados na palavra. Só que depois eles esqueceram. Aí Jesus está falando, lembra do
do que você tem ouvido. Traga a memória. Gente, é tão importante para nós a gente aprender os ensinamentos e a gente carregar na memória a palavra. Quando você está numa situação de conflito, vem aquela palavra na tua memória e aquilo ali é luz no teu caminho para você não fazer coisas erradas, para você ter direcionamento para tomar decisão. E Jesus está falando, lembra-te, lembra do que foi ensinado a vocês. Traz isso à memória. Nós não podemos ser pessoas, né, esquecidas do que nos foi ensinado. Eu tenho uma preocupação que essa geração de agora não tem muito compromisso com a EBD, né, que é a escola dominical. Mas o local, o espaço que a gente tem na comunidade de fé, dentro das programações que a gente faz, onde mais se tem aprendizagem é a escola dominical. Por quê? Porque você senta para aprender a Bíblia mesmo, os textos, você pode perguntar, você pode falar, né? O pastor tira dúvida, o professor tira dúvida. Porque nós precisamos aprender e conservar esse ensinamento e tê-lo na memória, para quando a gente estiver na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente lembrar disso tudo, para isso nos orientar, para isso nos conduzir. A palavra de Deus no Salmo diz o quê? 105 diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Em quão densas trevas estava indo Sardes, porque não estavam lembrando da palavra que lhes foi ensinada. Depois Jesus fala, guarda, lembra e guarda. É interessante porque uma cidade que foi acumulando tesouros do passado, guardaram os tesouros do passado, estavam vivendo na luxúria, mas não guardaram o verdadeiro tesouro, que é o que é a palavra. E os crentes lá viviam assim, e Jesus está falando, olha, lembra do que foi ensinado. Esse é o tesouro. Isso é precioso. Guarda esse tesouro. Guarda esse ensinamento, guarda essa preciosidade. É isso que vocês devem guardar. Guarda, retém. Se vocês forem acumular alguma coisa, acumule o conhecimento de Deus. Acumule o conhecimento do Pai. Acumule o conhecimento da palavra, porque essa é a riqueza. A gente vê que, por exemplo, para fazer missão, você não precisa de rios de dinheiro. Mas tem um tesouro muito importante que a gente faz missão, conhecimento. Então a gente trouxe uma pessoa que tem um conhecimento de fazer trancinha, tá? Abençoou. Conhecimento na área da saúde bucal, abençoou. Conhecimento para cantar músicas e fazer louvor, abençoou. Conhecimento para fazer teatro, abençoou. Conhecimento para fazer estante, abençoou. Conhecimento para dirigir, para ser motorista, abençoou. Conhecimento para tirar fotografia, abençoou. Conhecimento para pregar o evangelho através do rap, abençoou. Riqueza. Isso é uma riqueza de fato. Porque a traça não corrói. A gente partilha, multiplica. Qual é a riqueza que a gente realmente multiplica? Conhecimento. O dinheiro, ele acaba. Você pode amontoar que ele acaba. O que o Collor fez com o dinheiro da poupança do povo? Né? Acabou. Qual é a riqueza verdadeira, né? Conhecimento. E qual conhecimento? Qualquer conhecimento? Não. É o conhecimento do alto. É o conhecimento que vem de Deus, né? Que é soberano, que é poderoso, criador de todas as coisas, que é Deus por excelência. Esse é o conhecimento que nós devemos, né, guardar, repartir. O resto, tudo que a nossa mão segura vai embora. Vem o vento destrói, vem a chuva leva, mas o conhecimento que a gente deixa fica. E Deus está falando para a Sardes, vocês têm muros fortificados, vocês têm riqueza do passado, vocês têm um monte de coisa que vocês estão guardando. Guarda o conhecimento que vocês receberam dos apóstolos. Está falando também para eles se arrependerem. Novamente aqui a gente vê a misericórdia e a graça do Senhor, advertindo e falando, lembra, recorda, guarda e arrepende. Gente, quebrantamento é muito importante para quem quer servir a Jesus. O orgulho tem impedido muitas pessoas de crescerem na fé e de se entregarem aos pés do Senhor, porque não dão o braço a torcer.
são orgulhosas demais para dizer eu errei, eu pequei. Nós temos um personagem bíblico que a palavra de Deus diz que ele é o homem segundo o coração de Deus, que é Davi. Aí, de primeira mão, você pensa assim, era muito santo, não pecava, não errava, fazia tudo do jeitinho que Deus queria. Não. Quando a gente lê a história desse grande homem de Deus, Davi, a gente vê que ao mesmo tempo que ele venceu o gigante, ele foi derrotado muitas vezes pelos seus pecados. Ele foi envergonhado, ele fez coisas terríveis. Mas quando ele pecava, ele se quebrantava diante de Deus e ele dizia, eu pequei. Com sinceridade. Então Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, não é porque ele não errava, Deus sabe que somos humanos. Se tem alguém que nos conhece profundamente e sabe que a gente é pó, é o próprio Criador do pó, que nos fez. Então Deus sabia que Davi era pó. Deus sabe que eu sou pó. Deus sabe que você é pó. Deus sabe que somos pó. Deus conhece a nossa estrutura. Então o que Ele quer da gente? Coração quebrantado, humildade. Ele quer de nós quebrantamento, arrependimento. Jesus quer ver uma igreja contrita. Tem vários salmos que falam que Deus falando para o povo, vocês acham que eu me agrado do sangue de touros, de carneiro? Todos os animais do campo são meus. Eu não quero sacrifício de animal, eu quero o quê? Coração quebrantado e contrito, porque eu não desprezarei um coração assim. E Deus está falando para Sardes, vocês são ricos, vocês estão na luxúria. Lembra do que foi ensinado, guarda o que foi ensinado e se quebranta, se arrepende. É muito triste, irmãos, mas a gente pode estar no meio de trabalhos missionários, a gente pode estar lecionando na escola dominical, a gente pode ser um pastor, a gente pode ser um presbítero, a gente pode ser um diácono, e a gente está ali com o coração cheio de orgulho, escondendo de nós mesmos e dos outros os nossos pecados, mas não de Deus. E Deus pode estar falando para a gente todo o tempo todo, se arrepende, se quebranta. O que precisa de mudar na sua vida? Eu e o Walter, a gente já tem 27 anos de casados, mas de ministério um pouquinho a mais, que a gente começou a trabalhar para o Senhor, eu aos 17, ele eu não lembro quanto tempo, mas mais tempo de ministério do que 27 anos. E a gente tem visto com muita tristeza, com muito pesar no coração, casamentos serem destruídos por causa do orgulho. Gente que não quer dar o braço a torcer e tratar o relacionamento, pedir perdão, arrepender, mudar de vida. A gente tem visto pessoas afastando do evangelho, se afundando, porque dureza não se quebranta. Em Goiabeira, nós conhecemos uma senhora, e ela começou a ir para a igreja, e ela frequentava bastante os cultos, e a gente começou a fazer discipulado com ela, trabalhar com ela, mas ela nunca tomava a decisão de ser membro da igreja. E aí a gente foi conhecer a história dessa senhora. Coração duro, orgulho, não deixava ela liberar perdão. Ela se desentendeu com uma vizinha, e a vizinha a humilhou muito, rasgou a roupa dela no corpo dela, bateu nela, machucou ela. E ela tinha um ódio muito grande por essa vizinha. E essa senhora, ela estava adoecida. Pressão altíssima por causa de mágoa, de ódio, de rancor. Estava quase lá, estava no meio dos crentes, participava do louvor, ia aos cultos. Aonde a gente estava, ela estava, mas ela não estava com Jesus. Ela estava só geograficamente ali. Mas ligada, né? Que aquilo que é ligado aqui na terra é ligado no céu, ela não estava. Transcender ao trono do Pai, ela não ia, porque tinha o pecado do ódio, um coração duro, um coração orgulhoso, um coração que não queria dar o braço a torcer. E quantas vezes esse orgulho nos impede de crescer? Quantas vezes esse orgulho nos impede de melhorar, de aprender mais da palavra, de servir o Senhor melhor, porque a gente não quer perdoar. A gente fica sem conversar com as pessoas, a gente não muda nosso temperamento duro, a gente não muda o nosso jeito de ser, porque é orgulho demais. Não, eu fazer isso? Ah, mas eu sou uma pedagoga, eu ia lá, né, lavar a cuspideira, né, mexer na cuspideira lá dos dentistas lá, não vou fazer isso, eu não estudei para isso, né?
Eu desentupir o vaso ali, arrancar uma saboneteira? Não, eu sou um serralheiro. Eu não estudei para isso. Orgulho. Mas maior no reino de Deus é quem serve. E culto que agrada ao Senhor é coração quebrantado, arrependido, humilde, humilhado na presença do Senhor. Porque todo aquele que se humilha na presença do Pai, o Senhor o exalta. Mas aquele que se exalta, o Senhor nem chega perto, o Senhor o envergonha. E de longe, o Salmo nos diz que o Senhor vê o soberbo. Por que de longe? Porque ele não está perto de gente soberba, mas ele está ao lado de gente contrita, de gente quebrantado. Porque a gente quebrantado faz assim: Senhor, o Senhor sabe que eu preciso. Como é que era a oração do publicano? Como é que era a oração, né, daquele que se achava importante? Um orava de pé, arrogante, e o outro, ai de mim, porque sou pecador. E Deus está falando aqui, né, para Sardes: olha, vocês precisam se arrepender, quebranta. Eu quero coração quebrantado. E para finalizar, Jesus fala: portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Aquela igreja, ela precisava vigiar. Todos nós temos um tendão de Aquiles. Todos nós temos a nossa fraqueza. Todos nós temos. Eu tenho, você tem. Não acha que você é super-homem, super-crente, Mulher Maravilha. Os heróis da Marvel aí, né, estão em alta. Não acha. Nós temos os nossos tendões. E Jesus está falando: vocês têm que vigiar. Nós precisamos vigiar. Parece que não está podendo falar de pecado e de fraqueza dos crentes, mas não, está tudo superlativo. Sabe? A gente está muito forte. Esse negócio de mulher empoderada, que tem os crentes empoderados também, tem missionário empoderado, tem pastor empoderado, tem presbítero empoderado, tem diácono empoderado, está todo mundo empoderado. Não. Não devemos brincar com o pecado. E o povo está brincando, não está vigiando. Não está vigiando. Quando eu trabalhei com os dependentes químicos, tinha 3 evites que a gente ensinava para eles. E é programa de 12 passos do AA. Os 3 evites, eles têm que evitar hábitos, pessoas e lugares. Hábitos, pessoas e lugares. Hábito por quê? Aí eu conheci um irmão que ele usava muita droga por causa do rap. Nada contra o seu rap, viu? O seu rap é de Jesus. O rap dele não era de Jesus. Então, ele evitava. Ele falava assim: olha, eu não posso. Por quê? Porque se eu ficar no meio, vai me voltar à vida antiga. O meu cérebro vai associar o quê? Com a droga. Tinha um irmão que evitava o primeiro gole. Ceia para ele só com suco de uva. Porque ele sabia que o momento que ele colocasse uma gotinha de vinho na boca dele, ele ia voltar para a compulsão desenfreada que ia acabar com a vida dele. Conheço um outro irmão que evita tomar remédio, aguenta a dor ao máximo. Por quê? Qualquer substância química no corpo dele vai desencadear a dependência química novamente. Bombom de licor, diz ele que ele uma vez ele ganhou bombom de licor. Gostou daquilo, comprou 30. Aí ele falou: não, eu tenho que evitar, porque esse bombom de licor está fazendo voltar em mim um pecado que eu tenho que vigiar. Eu tenho que vigiar. O povo hoje não tá tendo os evites, pode tudo. Está tudo muito liberal, está tudo muito bom. Você ouve de tudo, você vê tudo, você vai em tudo. É assim, gente. E os evites? Nós temos nossa fraqueza, cuidado. Faça uma autoavaliação. A Bíblia manda a gente se autoexaminar. Qual que é a sua fraqueza? Vigia. Porque, quem sabe, a sua vida pode estar na UTI. Você está com um fiozinho de vida. E se você não vigiar, eu escorrego e você, morre. E Jesus está falando aqui para essa igreja, vigia. Vigia, porque vocês estão na UTI, vocês estão entre a vida e a morte. Tem alguns poucos aí, de vestes limpas diante de mim, e que está conservando. Mas é muito pouquinho. Uma igreja tão rica, tem uns gatos pingados aí conservando, vocês estão na UTI, o batimento está fraquinho. Nós possamos pegar
né? Essas recomendações de Jesus e também aplicar na nossa vida, para que a gente possa ser encontrado, né, com vigor e com vestiduras limpas diante do Pai. Jesus fala para eles: vocês não sabem quando eu vou vir, então vigia. Nós sabemos quando Jesus vai vir? Não, então vamos vigiar. Para que quando o Senhor nos chegar, Ele nos ache de vestidura branca. Ser crente não é ser chato, ser crente é rir, é ser feliz. Eu amo Cristo. Né? Eu não sinto que eu tenho 47 anos. Eu me sinto muito jovem, porque a alegria de Deus é muito bacana, é gostoso estar em comunhão. Mas a gente tem que vigiar, e aquilo que é perigo, sinal de morte pra gente, a gente tem que correr e ter os evites. Amém. Pessoas, hábitos e lugares. Tome cuidado. Estamos sob o olhar avaliador de Jesus. Amém e misericórdia. Só pra gente fechar aqui, alguém quer ponderar alguma coisa? Tem 3 minutinhos, quer falar alguma coisa, o que mexeu com você, o que te chamou a atenção, aquilo que é prático para a sua vida. E para mim foi tudo prático, mas alguma coisa especial? 3 minutinhos, rapidão. Eu queria pôr só 2 pontinhos. O primeiro, que Deus sempre dá uma oportunidade de arrependimento. Verdade. Todas as igrejas que a gente sempre. Glória a Deus. Assim, e a segunda é que sempre há uns remanescentes ali. Verdade. Que Deus conserva e que lutam. E que Deus não coloca todo mundo na farinha do mesmo saco, não. Ele separa e ele faz. Ele honra aqueles que honram. Isso é importante, sério. Tem promessa, né? E ele fala para eles que vai ter promessa, que quando vir vai, né, vai receber dele a promessa, né? Mais alguém? Eu dessa questão. Mas você primeiro, depois a gente pode ouvir mais aqui, por enquanto, né? Então eu já vou começar de trás para frente. Eu queria realmente falar para vocês, os jovens, né, que estão na igreja lá. Gente, acho que o maior sonho que eu acho que eu posso falar pelo Sérgio também, é ter isso. Ter esse estudo, ter esse acompanhamento. Né, porque a gente está aqui e assim, o que a gente tem que aprender, a gente tem que ver pela internet, lendo em casa. E é totalmente diferente ter esses detalhes, essas explicações, essa visão das coisas, assim desse jeito. E graças a Deus, né, vocês têm isso dentro da igreja. E deveria ser muito valorizado. Tanto que a gente aprende. Por esses pouquíssimos dias, por esses pouquíssimas lições que nós temos desses dias. Meu pai, eu não sabia que era tão rico esse estudo dessas 7 igrejas. E uma das coisas que me chamou a atenção hoje, essa questão da tolerância. Uma coisa que o Sérgio puxa muito a minha orelha, porque eu sou muito tolerante. Porque eu sempre acho que nós não temos direito de condenar e nem julgar ninguém. Né? E o Sérgio já é mais retraído nisso, porque ele acha que tudo tem hora também para eliminar. Né? E eu sempre quero dar a chance da tolerante. Na verdade, a paciência já foi há muito tempo e eu já estou na tolerância. Então, essa foi a maior lição que eu tirei hoje. Né? E isso é bom para mim, porque às vezes eu me sinto culpada, né? De talvez, já passou da hora de cortar e eu ainda estou lá. Por isso que Deus uniu vocês dois, vocês são um equilíbrio do outro. E o Sérgio já não é assim, o Sérgio. Por ele já é mais radical, eu já sou. Então, é como o Dalton meu estava falando, tem uns remanescentes que se perseveram. Desculpa. Não, vai lá. Pode, Felipe, vai lá. Que a primeira igreja que a Maria comentou, a igreja de Tati, que comentou sobre relação à disciplina e tal, que muitas vezes, acho que dentro da igreja mesmo, as pessoas não têm muita dificuldade a lidar com a disciplina. Eu, por experiência própria, cheguei a ser disciplinado na igreja e, no começo eu não entendi nada, sabe? Mas é porque eu era meio imbecil, assim. Tô até revoltadinho, né? Só meio, só. Eu gosto de vocês por causa disso. Ficar de revolta, então, mas no começo assim, eu não entendi nada, sabe? E eu tinha razão, as pessoas estavam condenando, assim, e eu fiquei muito mal, porque eu fiquei sem tocar na igreja, as coisas que acho que mais gosto de fazer, assim, fiquei muito mal
Mas eu acredito que isso valeu a pena para mim, porque hoje sou uma pessoa que entende isso, que através dessa disciplina eu pude adquirir uma maturidade, até poder estar podendo lidar com esse tipo de coisa para os meus amigos mais novos também. Para mim foi muito importante. E é justamente isso que a Marília falou, que eu achei muito interessante, que não é para parecer que a pessoa é culpada, tem que ser condenada. E na verdade é uma forma de aprendizado mesmo. Para mim foi muito interessante. Miro. Então, nós como o Dal estava falando, né, tem uns remanescentes das pessoas que mantêm-se na fé e tem uns remanescentes dos que se não mantêm, né? No século XVI tinha um padre Rasputin, que ele ensinava que para que a graça superabundasse, devíamos pecar severamente para que essa graça realmente fosse abundante. Então, e até hoje nós vemos essas igrejas que são liberalistas, né? Que elas trazem isso aí de novo à tona e as pessoas elas são levadas a isso, saem dos seus caminhos cristãos por causa de sendo levada por esses pastores, essas pastoras, enfim, todas essas pessoas que remanescentemente trouxeram isso lá de trás e ainda continuam incutindo isso na cabeça das pessoas. E outra é quanto ao hábito, né? As pessoas sempre sabem a sua tolerância. Como a Maria estava falando, o rapaz que parou de beber, quando ele comeu um docinho de licor ali, um bombonzinho, ele já comprou 30. Eu parei de fumar já vai para 4 anos. Eu sei que se eu fumar um cigarro, eu vou voltar. Então nós sabemos os nossos limites e sabemos as nossas as coisas que nós devemos evitar, né? Porque nós sabemos que nós podemos fazer tudo, nós somos livres para roubar, matar, mas a gente não pode fazer isso. A gente sabe que isso não é normal, isso não é correto, então nós sabemos o que é o certo que é. Não precisamos assim que ninguém nos ensine isso de maneira severa. Nós sabemos o que é certo e errado. Então não precisamos provar isso para não, foi bom para minha vida, foi mal. Nós sabemos o que é mal e devemos evitar esse mal. Isso é a verdade. É interessante, eu fecho aqui, né, eu vou pedir para a Evelyn fazer uma oração final. Eu pedi também. Oi? Eu ia pedir para ela orar também. Mas a gente tem que ser abençoado. Quando ela for orar pelo Siqueira, a dona Guilmar piorou, teve uma queda de novo. Falou que a esposa do David também, ela está muito doente, mas não está conseguindo sair do hospital porque a dona Guilmar pediu para ela não fazer isso. E a dona Guilmar está sem, ela não está mais, ela está consciente, mas perdeu fala, perdeu tudo já. Pediu para orar por ele. Vamos estar orando aí, Evelyn, lembra aí, tá? Seu Siqueira, dona Guilmar, Meire. A gente tem que desenvolver o hábito, né? Deixar sempre um tempinho final para a gente ver o que a lição mexeu. Né? Olha aí, a gente poderia sair daqui sem ver a importância da sua fala, a importância da fala do Dal. Esse testemunho que o Felipe deu é um negócio muito importante para outras pessoas saberem que a disciplina faz parte do processo. Então, às vezes a gente dá a lição e vai embora, fala, que isso mexeu, falou, ministrou, né? Essas questões que vocês tiveram liberdade de falar, Mírio teve liberdade de falar, Felipe, é sempre importante. Então, não é obrigado a falar, mas é sempre bom perceber se as pessoas entenderem. Deus abençoe Marília, muito boa fala. Abençoe o Dalto, que deu início, né, nas falas, falando lá da igreja, o Ismael que não está aqui, e que vocês possam dar continuidade, vocês dois estudando as outras 3 igrejas, lembrando que o Espírito diz às igrejas. O que ele tem para dizer para vocês que são a igreja dele aqui? Né? Continua lendo, faz um estudo na outra semana, vocês voltarem, pega o material, eu mando o material para vocês, vão lendo, então, peraí, vamos ver o que isso tem a ver conosco, para vocês levarem isso para a igreja de vocês. Amém? Aí a Evelyn vai orar e eu queria agradecer a Evelyn, sua presença. Existem pessoas emblemáticas, sabe, aquelas pessoas que marcam a presença dela, mesmo sentada, reverendo Jeremias levava para pregar na igreja dele Antônio Elias. Ele já estava velhinho, quase 90 anos. Alguém falou assim, pastor, o senhor traz o reverendo Antônio Elias para pregar e não aguenta nem subir no púlpito direito. Aí o reverendo Jeremias disse o seguinte, pastor Antônio Elias, em pé do lado do púlpito já é um sermão. Dona Evelyn conosco já é uma lição.
Então não é para a vaidade da senhora, não. A senhora faz bem para a nossa comunidade de fé, para o nosso povo, assim como o Sérgio Claudinho. Muito obrigado pela presença. Faz tão bem, fez uma lasanha deliciosa. Aí já é o excedente, né? Vamos orar então. Senhor, louvado seja o teu nome. Por tantas maravilhas, tua presença nos traz. Sim, meu Deus. Pai, antes de tudo, eu queria, junto com meus irmãos, Senhor, compadecer da vida dos nossos irmãos que estão sofrendo ali em São Paulo. Sim, meu Pai. Senhor, eu quero te pedir pela vida da nossa irmã Meire. Eu sei que ela está vivendo o pior momento da vida dela. Ela está um sofrimento profundo. Mesmo sabendo, Deus, o que aguarda sua mãe, mesmo tendo um grande exemplo que ela sempre teve, mas não está sendo fácil. Então eu te peço pela vida dela, que que teu Santo Espírito possa consolar ela. Amém, Pai, em nome de Manhã. Jesus. Dá para ela forças, renova as forças dela, porque ela precisa, nesses últimos dias, nesses últimos momentos, Senhor, de ter forças, que o Senhor possa ajudar a sua filha, Sim, meu Deus. assim como o Senhor tem ajudado a nossa irmã Guiomar. Que o Senhor possa continuar, Senhor Deus, dando para ela a paz que ela precisa, que ela não sinta dor, que ela seja, Deus, que ela passe por esses momentos agora com a serenidade que só o Senhor pode dar para ela. Amém. O teu filho Siqueira, que tem, Deus, tanta tranquilidade, que o Senhor possa dar ele mais. Amém, Pai, em Palavras nome de Jesus. certas, que ele possa ser um companheiro, Senhor, além do que ele tem sido nesses momentos. Sim, Pai. Abençoa a vida dele, dá ele cheio de sabedoria, porque eu sei que ele está precisando nesse momento para saber lidar com a sua Sim, esposa, Pai. com as emoções dela, com as dores dela, Amém, Senhor. com a saudade que ela vai sentir, com tudo que envolve esse momento difícil. Amém. Coloca aquela família toda, Senhor, as meninas, a Lu, todos na tua presença, que o Senhor possa ajudar essa família. Sim. Que eles passar por esse momento difícil, Senhor Deus, mas com alegria, de saber que todos eles pertencem a Ti. Obrigado, Jesus. Sim. Obrigado por tudo que o Senhor fez por eles, pelo exemplo daquela serva. Amém, Pai. Amém. Que possa, Deus, nos ensinar, através dessas pessoas, Deus, que passam pelas nossas vidas e que vai para casa com alegria, deixando exemplo. Sim. Obrigado. Amém. Jesus, eu quero te louvar pela vida dos meus irmãos aqui, Amém, Senhor. pela vida do mais novo, talvez seja Murilo. Que o Senhor possa, através dele e da vida de todos que estiveram nesse acampamento, Sim, meu Deus. eles possam entregar, Senhor Deus, toda a vida nas tuas mãos. Aleluia. Quantos anos eles viverem, que eles possam viver apaixonadamente